enorme estar com vocês aqui hoje. E como semana que vem é meu aniversário, eu comentei lá no trabalho, em todos os e-mails para vocês, que essa semana eu ia fazer o treinamento de uma forma especial, então decidi fazer aqui pelo Zoom, para a gente poder se conectar, poder conversar, poder se ver. E aí eu quero passar algumas orientações para vocês de como que vai funcionar, e aí na sequência a gente já começa o nosso treinamento. Bom, para quem já é familiarizado, a plataforma do Zoom, você consegue mudar aí a visualização, você pode me ver, provavelmente você está me vendo agora na tela cheia, mas se você arrastar aí o mouse para o canto superior direito, vai abrir algumas outras opções de configuração para vocês. Vocês já me ter percebido também que assim que vocês entraram aqui, vocês tiveram que aceitar a gravação dessa aula, porque depois a gente sobe para a plataforma do treinamento que vai ficar disponível até o final dessa semana. Depois a gente tira do ar. E aí, com isso, a gente tem algumas questões, tá? A primeira é que a gente vai gravar todo o conteúdo, eu vou seguir com o conteúdo do início até o fim, até porque muitas pessoas, às vezes, não conseguem acessar agora ao vivo comigo, mas querem assistir gravado. Assim que eu acabar de passar o conteúdo, eu vou parar a gravação, então vocês vão receber lá a mensagem do esta gravação, essa gravação foi encerrada, essa gravação foi encerrada, enfim, uma coisa assim, tá, gente? E aí, na sequência, eu abro para vocês a questão de perguntas e respostas. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vai ser o momento de vocês poderem ou abrir o áudio de vocês ou mandar por mensagem. E por que eu não vou fazer isso antes, tá? Primeiro, para a gente não ficar se alongando muito no conteúdo de vocês, mas principalmente para manter a privacidade de vocês. Então, caso vocês, se está assim, poxa, está sendo gravada a reunião, e aí depois se eu quiser fazer uma pergunta, vai aparecer lá, né, no meu rosto, falando com a Lilian. Não precisem se preocupar com isso, porque eu vou tirar justamente para vocês poderem perguntar tranquilamente e a gente poder começar. Para a gente começar efetivamente, só queria que vocês jogassem aí no chat para mim, se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está legal, se está tudo tranquilo, que aí a gente efetivamente começa o treinamento e lá no final a gente abre aí, a gente fica aí mais um tempinho para tirar dúvidas e conversar sobre a situação de vocês. Opa, Márcia, obrigada aí, já deu aí, tudo funcionando bem. Fernanda, sejam bem-vindos. E olha, gente, o objetivo também do Zoom é que eu acho o Zoom mais intimista, né? A gente pode se conhecer e pode saber um pouco mais da história de cada um e vocês também poderem se conhecer. Comentem aí, coloquem aí no chat de onde vocês são, porque aí o pessoal já vai conhecendo um pouco mais de vocês e aí, consequentemente, vocês se conhecem e a gente pode trocar várias informações. Fiquem tranquilos, esses dias vão passar aí de forma bem prazerosa e o objetivo é já ajudar vocês a destravarem a carreira de vocês. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente efetivamente começar o conteúdo, lembrando que a vantagem de vocês estarem comigo aqui nesses dias vai ser a gente poder ter essa conversa sempre no final de cada evento, né, de cada treinamento. E para quem assistir gravado, aí, infelizmente, vai ter que só assistir a gravação do conteúdo. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês e a gente já começa o conteúdo. Bom, efetivamente agora, sejam bem-vindos ao Destrave Sua Carreira. O nosso objetivo aqui é ajudar você. Só vou pedir aqui um aviso para quem entra às vezes com a câmera, com o fone ligado e o som ligado, só para entrar e já ver se está mutado. Eu estou mutando de algumas pessoas, mas só para garantir, olhem aí também. E aí, gente, no Destrava Sua Carreira, o grande objetivo é ensinar você, e você vai aprender o passo a passo para destravar a sua carreira e realizar seus sonhos, ganhar qualidade de vida e ter liberdade de escolha. A gente vai falar muito sobre a questão da liberdade de escolha, tá, gente? E mesmo se nessa situação que você está hoje, você está meio perdido, não sabe efetivamente o que fazer, o que você quer da carreira, muitas pessoas estão passando por esse processo, e isso é normal, vocês vão ver que vários alunos nossos também passaram por isso, você não está aí sozinho nesse caminho,
e o grande objetivo aqui é fazer você encontrar esse caminho. E aí você deve estar olhando essa história aqui e falando, nossa, mas como é que a Lilian vai me ensinar esse passo a passo, né? Para destravar a carreira, realizar meus sonhos, conseguir ganhar qualidade de vida, ter liberdade de escolha, como assim, né? E aí é importante a gente sempre fazer um alinhamento aqui de para quem é esse treinamento e para quem não é esse treinamento. O que vai acontecer nesses dias? Então vamos começar falando para quem não é. Para quem não é esse treinamento, gente. Aqui não é um treinamento para quem está muito feliz, para quem está se sentindo acomodado e satisfeito com essa acomodação, bem naquele estilo Zeca Pagodinho de ser, sabe? Do deixa a vida me levar, estou satisfeito de ter uma vida mais ou menos, estou satisfeito em não ter grandes feitos na minha carreira, mas está tudo certo, isso não me preocupa. Esse treinamento também não é para quem quer ganhar, para quem não quer ganhar mais e não quer ter liberdade de escolha. E existem essas pessoas. Então, tem as pessoas que estão felizes onde estão acomodadas, estão ali, não deixa a vida me levar, não têm interesse em ganhar mais, estão satisfeitos com o salário que tem, com a posição que tem, com a vida que tem, e então, definitivamente, esse não vai ser um treinamento para você. E, por último, esse treinamento também não é para quem acredita que ser infeliz na carreira é um mal necessário da vida adulta. E sim, a gente vai falar muito sobre isso, especialmente na quarta-feira, mas existem essas pessoas que acreditam, sim, que é um mal necessário porque a gente foi um pouco educado a isso, sabe, gente? A gente vai falar mais sobre isso. Mas se não são para essas pessoas, para quem que é, tá? E aí eu imagino que sejam vocês que estão aqui nesse momento comigo. Esse treinamento, então, ele é para quem está se sentindo, opa, deixa eu voltar aqui, foi. Esse treinamento, então, é para quem está sentindo a carreira travada, e a gente vai falar muito sobre essa questão de como é que é uma carreira travada. Esse treinamento também é para quem está sentindo que está nadando e morrendo na praia. Sabe, gente? Essa é uma frase que eu escuto muito das pessoas. Já sentindo, nossos alunos falam isso com frequência, sentindo que eu nado e estou o tempo inteiro morrendo na praia. Esse treinamento também é para quem está infeliz, desmotivado, de saco cheio. Eu acho que essa é a melhor palavra para a gente falar, uma pessoa que está de saco cheio do trabalho, ou do chefe, ou desse mundo corporativo, do jeito que você está vivendo ele hoje, é uma coisa que está te incomodando, porém, você não consegue sair. Então, a sensação que está é que você está preso ali numa situação, porque você não é chamado para outras opções, não consegue realizar grandes feitos e isso te incomoda de alguma forma. E também esse treinamento é para quem está se sentindo perdido sobre o que fazer na carreira e quer ganhar mais qualidade de vida e definitivamente quer ter liberdade de escolha. E talvez você esteja vendo toda essa questão e pensando assim, gente, mas isso me parece ser bom demais para ser verdade, né? Como assim seria, como é que seria essa vida maravilhosa aí que a Lilian está falando? E aí, para você ver que essas são as coisas que acontecem diversas vezes com os nossos alunos. E eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo para vocês entenderem um pouquinho das histórias de alguns dos nossos alunos que passaram por esse processo e estavam vivendo exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. Eu tinha a impressão que no lugar que eu estava eu ia emburrecendo. Ia muito como aquela profissional que estava literalmente aceitando tudo. Eu achava que eu ia crescer na carreira porque eu aceitava fazer um monte de coisa. Tão desgastada e fazendo coisas que eu não concordava no trabalho, que eu, assim, só dormia, trabalhava e chorava. Um ano na empresa que eu tô agora e eu cheguei no mesmo ponto que eu estava na última empresa. Eu me dedico demais, eu estava muito esforçada, as pessoas me reconheciam. Você via que as pessoas se reconheciam pelo esforço, mas eu nunca passava daquele patamar ali que eu sabia que eu podia passar. Aquilo ali funcionava, mas eu não conseguia me posicionar de uma maneira que eu mostrava que eu tinha muito mais valor que aquilo. Quando ela veio com o curso, cara, de olho fechado, na mesma hora eu falei, toma, Lilian, vamos lá, vamos fazer. Assim, acho que o método me fez abrir a cabeça. E eu estou num momento muito feliz, assim, de ter conseguido esse cliente, de ter propostas ainda rodando, de ouvir coisas positivas, assim. Aí eu fui, fiz as ações
segunda semana de janeiro, eu nem esperava, marcaram uma reunião comigo, achando que era problema para resolver, e aí me deram a promoção, né? Consegui, né? Entrei, estou trabalhando. Na verdade, eu vou começar agora nessa nova empresa do C16. Então, assim, estou feliz. Eu comecei a aplicar um pouco das ferramentas e um pouco de toda essa parte de posicionamento com o meu primeiro cliente, que foi meu marido, inclusive. E aí, eu basicamente saí de uma pessoa que ela tinha ficado 3 anos desempregada, estava no emprego agora tinha pouco tempo, que não era chamado para nenhuma entrevista, que não era encontrado em lugar nenhum. E, basicamente, depois de alguns ajustes que a gente fez em LinkedIn, eu saí aí em 5 dias ele conseguiu uma entrevista, de uma entrevista ele conseguiu um emprego, de um emprego ele conseguiu negociar um salário, de negociar um salário tudo deu muito certo. Um momento que eu não vivia muito tempo em relação minhas competências técnicas, sabe? Assim, minha capacidade. E que bom que eu tive contato com isso, assim, aos 26 anos. E, porque, sei lá, parece que a cada mês que passa vai ficando mais tarde, né? A pergunta que não quer calar, sabe? Eu fiquei olhando para mim e falei assim, gente, onde que estava esse trave todo? E aí, esse destrave todo aconteceu dentro do curso, dentro da formação. E aí foi onde foi mudando a minha mente, mudando o meu comportamento, mudando muita coisa, que aí eu cheguei até esses 3 convites, sabe? Essas 3 propostas. Graças a uma estratégia também da Lília. Foi numa dessas conversas com a Lília que parece que as coisas fluíram tanto, parece que as coisas simplesmente vieram e falaram, sim, é isso. Estou num momento muito legal, assim, muito feliz. Porque eu sabia que, mais uma vez, todo o conhecimento da Lília ia ser um divisor de águas para mim. Tô com esse trabalho, que é coordenando essa parte digital. Tô com o Ju Entre Estantes, né, que eu não abandono jamais. Tô com a mentoria aos sábados, que a gente construiu junta. Então, assim, vai muito além de você comprar um processo e uma mentoria de carreira. Vai muito além. Com a Lilian vai muito além disso. Ela vai naquele ponto mesmo que, assim, quando você pensa que não vai dar certo, ela vem e fala, faz assim que vai dar certo. E é incrível, gente, dá certo. Bom, gente, muito legal. Eu adoro ouvir essas histórias, gente. Vai ter mais, hein? Essa é só a primeira, o primeiro aí, alguns relatos de muitos outros que, graças a Deus, a gente tem aí para contar para vocês. Só que é importante a gente fazer um alinhamento, né? Não tem uma fórmula mágica, gente. Não é sobre uma fórmula mágica aqui. Na verdade, é sobre a gente ter um direcionamento adequado. E é sobre esse direcionamento adequado que vocês vão entender e conhecer aqui ao longo dessa semana, junto comigo. Que direcionamento foi esse que levou essas pessoas a efetivamente fazer uma mudança na carreira delas? E é muito importante vocês entenderem o seguinte, que tudo que a gente falou aqui nesses últimos, né, nesses dias aí, ao longo dessa história, né, eu quero que vocês entendam que ao longo desses últimos 5 anos, que foram os 5 anos daí da minha empresa, aí eu tive a oportunidade de ajudar mais de 200 profissionais a destravarem suas carreiras dentro e fora das empresas. Vocês já vão entender mais um pouco sobre essa história, mas é importante a gente alinhar nesses 5 anos, eu comecei essa trajetória aqui, mas essa história tem muito mais do que 5 anos. Então, essa história ela começou muito antes, ela começou em 2011. E essa foto aí é exatamente do momento onde começa a nascer todos esses pontos que me trazem até aqui hoje. Então, essa foto aí em 2011, eu estava no Canadá e eu tinha vindo de um processo, na verdade, eu estava num processo de burnout. Então, o que aconteceu aí foi exatamente esse banquinho aí que eu estou sentada, que fez uma transformação e significa muito para mim quem eu estou aqui hoje. Bom, em 2011 eu já era coordenadora de uma empresa na área de educação corporativa, só que eu não sou psicóloga nem administradora, eu sou comunicóloga, eu sou formada em relações públicas, trabalhei em algumas grandes eventos e empresas antes de começar ou a trabalhar efetivamente depois de formada. Em 2008, assim que eu me formo, eu fico pouquíssimos meses de uma empresa da Siemens na área de eventos e sou convidada para ir para a área de RH. E aí fui para a área de educação corporativa, gente, confesso para vocês que muito do que a gente vai falar hoje aqui não eram conhecimentos que eu sabia, não eram naturais ali do meu dia a dia. E
eu tinha uma carreira boa, eu tinha uma carreira em ascensão, eu cresci muito rápido, eu entrei nessa empresa, 2 meses depois eu mudei de área, 1 mês depois eu estava substituindo a coordenadora da Universidade Corporativa, ela saiu de férias, eu fiquei por 1 mês no lugar dela. Quando ela voltou, eu já tinha recebido um aumento por conta da minha efetividade no cargo dela, ela ficou grávida, saiu de licença, eu efetivamente entrei na área dela, passei o cargo dela, né, na verdade, passei a ganhar o dobro do meu salário, e em pouquíssimo tempo eu já era coordenadora, tinha uma equipe embaixo de mim, eu tinha 1 ano e meio de formada somente, e eu amava trabalhar. E nessa de amar trabalhar e focar muito no meu trabalho, focar muito nas minhas entregas, somente em algum momento 2 coisas aconteceram. O primeiro foi esse processo de burnout, e eu não vou entrar aqui no detalhe de falar o que é o burnout e tudo mais, depois, se vocês quiserem, a gente conversa aí no papo pós-treinamento. Mas quando eu tive esse burnout, foi o momento onde eu fiquei 35 dias de férias e viajei para o Canadá por uma oportunidade, gente. Eu nunca tinha pensado em ir para o Canadá na minha vida, mas surgiu uma chance de eu ir. Eu fui e lá eu decidi pensar. Nessa época, eu não tinha mentor, eu não tinha quem procurar, eu não tinha nenhuma oportunidade de ir lá socorrer, bater na porta de alguém para, ó, me ajuda aí no que está acontecendo. Então foram essas reflexões ao longo de 2011 que me fizeram pensar, entender um pouco mais sobre quem era a Lilian e o que eu queria. E foi daí que nasceu um propósito. E esse propósito começou a percorrer a minha vida. E ele é sobre o que a gente vai falar hoje, sobre como que, de fato, eu conseguia impactar a vida de pessoas que tinham passado por algumas situações parecidas com a minha e como é que a gente resolvia isso. Mas você pode perguntar assim, Lília, mas o que estava acontecendo com você? Você estava sendo promovida, estava tudo ótimo, o que acontece? E aí eu já te digo, em 3 anos, ali em 2011, onde de fato eu tenho esse momento de reflexão, foi uma fase onde eu parei para ver que eu estava deixando simplesmente a empresa tomar as decisões sobre a minha carreira. Então, não tinha pensado em ir para a área de recursos humanos, aceitei o convite e fui. Não tinha pensado em coordenar uma equipe naquela época, aceitei e fui. E até ali estava indo tudo muito bem. Só que quando eu fui atingindo esses novos patamares, e foi muito rápido, eu comecei a achar que, então tá tranquilo, é só eu pegar, fazer uma boa entrega e a coisa vai acontecer para mim. E aí eu começo a chegar no momento onde eu começo a refletir que, bom, talvez não seja bem assim a vida e talvez eu não esteja tão conectada assim com o que eu quero. E nesse momento eu começo a refletir, então, sobre esse meu propósito. E aí em 2016 eu abro a minha empresa. No início as pessoas falavam assim para mim, não, 2016 em crise, não vai dar certo não. E aí foi assim que começou a minha trajetória. Primeiro eu comecei a ser chamada para ser professora de pós-graduação, e hoje eu sou professora em 7 instituições de ensino. Depois, nessa mesma época, eu resolvo criar uma empresa de eventos chamada RH que Inspira, e o grande objetivo era poder fazer a gente se reunir presencialmente, discutir assuntos sobre posicionamento dentro das empresas. Esse projeto começou desse tamaninho, era um bracinho de negócio da minha empresa, depois ele começou a tomar uma proporção muito maior, e a gente foi crescendo, e nesse processo de crescimento ele virou uma empresa, e nosso último evento presencial a gente teve quase 500 pessoas presentes. E por último, né, muitas pessoas falavam assim para mim, não, Lília, mas ninguém vai querer te chamar para nada, não, esquece isso. E aí a gente começou a aparecer na mídia, eu comecei a ser chamada para vários meios de comunicação para falar sobre carreira, sobre inovação, sobre os meus eventos, sobre questões ligadas, inclusive, à pandemia, isolamento social e como é que a gente podia ser mais produtivo trabalhando no home office, e as empresas vieram como consequência disso. Então, lá em 2016 também, muitas pessoas falavam para mim, as empresas têm lá os seus fornecedores já, Aline, até parece. E aí, estão aí algumas fotos dos 40 clientes que eu atendo hoje em dia, que são as empresas que a gente tem muito prazer em atender. Então, tem aí alguns dos nossos clientes que a gente atende. E aí chegou em 2020, e quando a gente entra lá no início da pandemia, aquela confusão, aquele caos no início, né? Vocês viram aí, a gente atendia tudo muito presencial. E na hora que chega 2020, a gente tinha 2 formas de olhar, e a gente também vai falar sobre isso no treinamento. A gente podia ver
toda a situação como um problema, né? Então, meu Deus do céu, vamos parar tudo, vamos esperar as coisas voltarem ao normal para a gente voltar aí para os nossos clientes presenciais, ou uma oportunidade. E aí eu acredito muito que entre ver as coisas como um problema ou oportunidade, é uma mera questão de perspectiva. E naquele momento a gente olhou como uma oportunidade. Eu sempre quis estar aqui no digital, isso já era uma vontade minha de alguns anos, mas vocês podem imaginar, 7 instituições de ensino, atendendo clientes individualmente, atendendo as empresas, fazendo evento, até eu fico cansada só de falar tudo que eu fazia. Então, eu não tinha condição de estar aqui no online, eu queria estar de verdade, eu queria estar aqui para fazer um trabalho bem feito, para definir que, meu aniversário é semana que vem, eu quero estar no Zoom e tem que funcionar no Zoom. E para isso, então, eu peguei essa oportunidade que foi a pandemia e transformei o nosso conteúdo, tudo que deu certo ao longo desses 5 anos com todos os nossos clientes, mas muito antes desses 5 anos, o que deu certo comigo? Como é que eu saí de um burnout, de uma situação que eu não estava feliz na minha carreira, ser promovida ali e fazer um trabalho dentro da universidade corporativa não necessariamente estava me deixando feliz, e peguei toda essa bagagem de 10 anos e transformei isso aqui para o digital. Então, a gente começou a criar o nosso Instagram, que eu imagino que vocês já estejam lá. Para quem ainda não está, vai lá seguir a gente, o @aliliancedreira. Também criei todos os nossos canais de comunicação no Telegram, no WhatsApp, e especialmente a gente conseguiu levar o conteúdo que a maioria das pessoas estavam no Rio ou tinham que vir para o Rio de Janeiro, que é onde eu vivo, e eu consegui espalhar isso para o Brasil inteiro. Então, esse é um dos pontos que a gente vai falar mais ao longo desses dias, mas pensem sobre isso. Problema ou oportunidade é sempre uma questão de perspectiva, e nesse processo nasce, então, o movimento Minha Carreira, Minhas Regras. E o que significa isso, gente? Eu vou até parar um pouco aqui para vocês poderem me ver bem grande. O que acontece ao longo desses últimos 5 anos, né? Especialmente que eu tive a oportunidade de falar com mais de 200 pessoas só de forma individual, né? Fora ali nos coletivos, eu já tive a oportunidade de capacitar mais de 10.000 pessoas. Ao longo desse processo, uma das coisas que eu mais percebo é que a regra está sempre na mão de outra pessoa. Então, a gente sempre terceiriza de alguma maneira a responsabilidade da nossa carreira. Não porque a gente está querendo deixar de lado, tá? Mas é porque de alguma maneira ensinaram para a gente que é isso aí, que na verdade a empresa ela vai ter lá os processos dela e você vai ter que seguir essa regra. Se você quer empreender, existe ali uma regra do jogo do empreendedorismo que se você não jogar exatamente como todo mundo está jogando, você não vai chegar onde você quer. E não é bem assim, até porque se todo mundo fosse fazer a mesma coisa, dificilmente a gente tem o mesmo resultado e a gente começa a ficar muito repetitivo. Então, nasce esse movimento do Minha Carreira, Minhas Regras, com esse objetivo principal, fazer com que vocês entendam e a gente consiga passar para o maior número de pessoas, ajudar o maior número de pessoas a se empoderar desse processo, a se tornar o executivo da própria vida. E sim, isso é possível em qualquer condição, seja um momento de crise, seja um momento de pandemia, seja porque as empresas estão demitindo, não importa. Existe uma forma de você fugir dessa situação. E é sobre isso que a gente vai falar. Sempre que vocês fizerem qualquer publicação sobre a gente vai falar sobre isso também, coloquem aí a hashtag Minha Carreira, Minhas Regras. E é para você começar a se empoderar dessa frase. Não é porque você trabalha dentro de uma empresa que a regra é da empresa. Não é porque você está empreendendo que a regra é do seu cliente final. A regra, sim, pode ser sua, e é uma questão de você saber fazer isso acontecer. Então, bora lá para a gente começar a destravar. E nessa aula de hoje, como a gente comentou com vocês, a aula de hoje a gente vai falar sobre os 3 erros fatais que travam a sua carreira. E eu já vou adiantando para vocês que esses erros são erros muito comuns, que a grande maioria das pessoas fazem achando que estão fazendo certo, porque de alguma maneira alguém falou em algum momento que não, é assim que funciona, e aí a gente acreditou, fez dessa forma e não está conseguindo chegar em resultado. Aqui, né, eu acho interessante porque quando a gente está lá na época da faculdade,
ou quando a gente fala com algumas pessoas, ou a pessoa fala que a carreira é uma coisa muito difícil, muito pesada, ou fala que não, tranquilo, vai aqui se formar, dependendo do que você se forme, então fala, ó, se forma e aí você vai ter ali uma linha reta, você vai conseguir um emprego e aí é uma questão de ir crescendo nessa empresa. Só que quando a gente chega lá no dia a dia, a gente começa a entender que, de fato, não era bem assim como estavam vendendo, né? É um caminho bem mais tortuoso, com várias situações específicas, com várias mudanças de rota que precisam ser escolhidas, e o principal, em alguns momentos acontece essa situação aqui. A gente começa a ter tantas variáveis na nossa cabeça, eu imagino que depois que a gente passa ali dos 4, 5 anos trabalhando já de experiência profissional, é dali para mais. Essas situações começam a ficar cada vez mais confusas para a gente começa a não saber exatamente qual é a rota que a gente quer seguir, será que a gente continua onde a gente está, será que a gente muda, será que a gente vai para um outro caminho, faz uma transição completa, e aí é que começa o caos, porque a gente não foi acostumado, a gente não foi educado para essa situação. E o primeiro erro é a gente não ter um objetivo de longo prazo em mente. E aí talvez você esteja me ouvindo falar isso, falando assim, não, Lília, até parece, de jeito nenhum, eu tenho sim um objetivo, como que eu não tenho um objetivo na minha mente? Eu sei o que eu quero ser uma pessoa realizada, eu quero ganhar bem, eu quero ser feliz. Só que esses objetivos, por serem muito subjetivos, eles não ajudam muito a gente. Tem, inclusive, até uma tendência a piorar a situação. E quando a gente pensa em longo prazo, então ter um objetivo de longo prazo, aí muita gente de fato não pensa. E algumas coisas que eu já ouvi, por exemplo, dos meus alunos quando entram na mentoria. Ah, Lília, mas eu não tenho como pensar no objetivo de longo prazo, tudo muda tão rapidamente, a gente está num mundo muito dinâmico, como é que eu vou definir uma coisa de longo prazo? Quem garante que isso vai acontecer? Até parece que vai ser fácil assim de acontecer. E aí é que mora o grande problema. Cada vez que a gente acredita que não dá para ter um objetivo de longo prazo, que tem que deixar as coisas acontecerem um pouco mais, que não dá para ter clareza disso agora, a gente começa a se perder. E esse era um grande erro que eu tinha lá no início da minha carreira. Então, eu falei rapidamente para vocês, para não tomar muito tempo, mas eu gosto de trazer alguns exemplos para vocês para tangibilizar. Naquele momento que eu decido, que eu vou para o Canadá, não decido ir para o Canadá, na verdade eu ganhei essa oportunidade, eu não tinha nenhum objetivo de longo prazo. O meu objetivo de longo prazo era assim, eu quero ganhar bem, eu quero ser feliz, fazer algo que eu gosto. Esses eram os marcos que eu tinha na minha cabeça. Só que esses marcos são muito empobrecidos, né, gente? Então, o que estava acontecendo ali? Quando você não tem muita clareza, o que estava acontecendo no meu dia a dia era que a empresa me pedia muitas coisas, muitas demandas o tempo inteiro, e eu, como uma boa pessoa que queria ter a oportunidade de continuar crescendo, comecei a acreditar que esse era um caminho para eu continuar crescendo. Não pensar muito, não pensar nos meus objetivos de longo prazo, e simplesmente seguir um fluxo que estavam me entregando ali, que estavam me dando de oportunidade. E aí, gente, vem um grande problema, porque você pode estar pensando assim, Lilian, tá bom, mas como é que isso se deu, né? E aí eu acho que um ponto principal para a gente entender por que essas coisas acontecem é que a faculdade, quando vocês foram lá para a faculdade te preparou para ter uma profissão, mas ela não te preparou para ter uma carreira. O que isso significa? A faculdade preparou você para estudar, saber muito bem tecnicamente várias coisas que a faculdade acredita que você vai precisar no mundo do trabalho. Você estudou aquilo ali, conseguiu um emprego e acabou, fim de linha. É isso que a faculdade te prepara, para tentar arrumar um emprego, para falar, vai lá, faz um processo de trainee, vai lá, se inscreve para as vagas de júnior, e em algum momento a empresa vai te chamar. Só que em momento nenhum a gente faz qualquer discussão na faculdade sobre carreira. E carreira é muito mais amplo do que uma profissão. Carreira é algo que você vai levar até o fim da sua vida, até você decidir parar de trabalhar e ficar ali efetivamente vivendo uma aposentadoria, se você quiser que na sua aposentadoria você não trabalhe. Só que quando a gente atrela profissão a arrumar um emprego
né, como aqui no exemplo, e é uma coisa que eu escutava muito, por exemplo, na época que eu estava na faculdade, eu sentava lá para assistir aula, e eu fazia aula em Botafogo, então eu moro para quem é do Rio de Janeiro, eu moro na Tijuca, saía, pegava uma condução ali, pegava o metrô, chegava em Botafogo, e quando eu sentava na cadeira da faculdade, o que eu mais ouvia dos professores era, quando eles falavam de concurso, isso daqui cai na prova do concurso, então você tem que estudar. E para quem queria fazer concurso público, eu via a pessoa anotando loucamente aquilo ali no caderno. E para outras coisas em processo de trainee ou para empregos, de uma maneira geral, eles falavam, não, isso daqui é muito importante para você aprender, para ir para uma entrevista. E eles sempre prepararam a gente para arrumar um primeiro emprego, e a gente nunca pensou sobre carreira. Só que também tem uma questão, às vezes a gente continua sem pensar na carreira até hoje, porque a empresa também não deixa a gente pensar muito sobre carreira, pensa sobre profissão, sobre, você quer crescer aqui ou você quer sair, né? Aquela famosa pergunta do processo seletivo de aonde você se imagina daqui a 5 anos? E aí eu, como uma pessoa que trabalhei alguns anos no RH, sempre fiquei pensando, trabalhei 8 anos dentro do RH, na área de treinamento, mas eu acompanhava em alguns momentos a parte de recrutamento e seleção. E eu pensava, gente, quem é que vai ter a audácia de, num processo seletivo, falar que daqui a 5 anos quer estar trabalhando em outra empresa? Ou eu, quando estava lá no processo seletivo e defini que eu queria empreender, isso era uma coisa que eu já queria desde o tempo de faculdade, mas depois isso foi se apagando no meio ali corporativo e depois se reacendeu em 2011. Imagina se naquela época eu iria falar para alguém num processo seletivo que eu daqui a 5 anos queria estar empreendendo, a menos que eu fosse louca e não quisesse arrumar aquele emprego. Então, né, é aquela fatídica pergunta que todo mundo tem que ficar calado e falar, não, crescer aqui dentro e virar diretor. Mas o ponto aqui é a gente entender, então, o que é carreira? Porque se eu falei que a faculdade te prepara para uma profissão, mas não te prepara para a carreira, é importante a gente entender o que não é carreira e o que de fato é. E carreira, gente, não é definitivamente a empresa ter um plano estruturado de cargos e salários. Muitas pessoas chegam aqui para mim acreditando e com algumas frases do tipo, eu não consigo crescer na minha empresa porque a empresa não tem um plano estruturado de cargos e salários, e é por isso que ela não me promove, Lívia. Eu queria muito continuar aqui, mas só que a empresa não tem um plano estruturado, ou eu queria empreender, mas eu não tenho como empreender porque eu não tenho como crescer onde eu estou. A carreira também não é sobre a empresa ficar te desenvolvendo o tempo inteiro. Muitas pessoas acabam colocando na conta da empresa essa coisa ligada ao desenvolvimento. Só vou fazer MBA se a empresa pagar. Eu só vou fazer tal curso se a empresa pagar para mim. Eu só vou fazer determinada ação se a empresa pagar. Afinal de contas, é a empresa que quer que eu tenha essa formação. Por que eu vou fazer? Por que eu vou tirar do meu bolso? E, por último, a empresa também não é o seu gestor ficar preocupado com você o tempo inteiro e ficar pensando como que ele te envolve nos temas da área. E aí, qual é o grande problema que eu vejo acontecer repetidamente quando eu recebo pessoas aqui na mentoria e que acaba atrapalhando o processo de carreira? Quando você começa a acreditar que essa atribuição está no outro, quando a atribuição está na empresa, a empresa não tem, logo não vou conseguir. A empresa não me desenvolve, logo não vou conseguir ter um currículo atraente. Meu gestor não me envolve nos projetos estratégicos, não me envolve nos temas da área, e é por isso que eu não consigo subir no patamar. Cada vez que eu coloco isso e eu terceirizo essa responsabilidade, eu me torno refém de um processo de carreira. Eu começo a acreditar que é uma responsabilidade do outro e que se o outro não está me dando essa oportunidade, então não vou ter como crescer. Eu não tenho como subir, eu não tenho como gerar outras oportunidades de carreira na minha vida, eu não tenho como crescer profissionalmente, porque essas pessoas estão empacando. E se você está aqui e tem o sonho de empreender, como eu tinha, quando a gente começa a pensar assim, aí é que acabou. Porque na hora que você se coloca nessa condição, eu preciso te avisar que a empresa não tem o menor interesse em fazer você construir uma carreira. Ela quer sim que você seja um bom profissional, que entregue o que a empresa quer de você, porque afinal de contas, ela precisa
Ela precisa que você entregue bons resultados para ela, para que a sua mão de obra, o seu salário no final do mês, se justifique. Mas isso a gente vai falar muito na quarta-feira. Para você ter o seu salário aí justificado, não significa a empresa se preocupar com você. A empresa não vai se preocupar com você. E se você quer abrir um próprio negócio, aí é que você não pode mesmo deixar na mão da empresa essa responsabilidade. Porque cada vez que você deixa essa responsabilidade na mão da empresa, mais você atrapalha o processo. Então, aqui, o ponto central é você começar a parar e parar para refletir da seguinte forma: quanto que hoje você está aceitando receber para você desistir dos seus sonhos? E eu tenho certeza que quando você olha lá para trás, e se você pensar lá quando você era adolescente, ou assim que você entrou na faculdade, você se imaginou de alguma forma numa carreira, num sucesso, com um determinado patamar financeiro. Só que na hora que a gente começa a aceitar ser refém das condições da empresa, consequentemente a gente está aceitando ser pago para desistir e deixar na mão da empresa, deixar na mão do universo que as coisas simplesmente aconteçam. E antes que você ache assim, Lília, mas até parece que isso acontece. Na empresa que eu comentei com vocês, que eu recebi aumento, depois passei a ganhar o dobro, isso aconteceu. A empresa não tinha uma estrutura de cargos e salários nenhuma, eles não tinham nem esse setor, não sabiam nem o que era pensar em plano de cargos e salários para ninguém. Eles também não tinham um plano de desenvolvimento para a área que eu estava, por exemplo, e nenhuma das formações, certificações, nada que eu fiz foi pago por qualquer pessoa da empresa. E em vários momentos, várias pessoas que chegam aqui falam assim, não, Lili, mas que não dá para crescer onde eu estou por causa disso. E todas essas pessoas conseguem crescer. Um dos casos que apareceu aí para vocês, que é o caso da Carol, por exemplo, ela está numa empresa similar. E ela está numa empresa que a área dela é uma área super pequena, que a empresa também não está achando que preciso promover a Carol. E ela conseguiu se posicionar com as ferramentas certas, com o direcionamento adequado. E em um mês, ela conseguiu receber 30% de aumento. Então, esse aqui é o ponto. E eu quero que você reflita muito sobre isso, sobre quanto você está aceitando receber de salário para você desistir do seu sonho, para você desistir de crescer, para desistir do que você quer, para desistir de repente empreender, porque tudo tem um preço. E se você não está conseguindo realizar, provavelmente você está aceitando algo. O segundo erro que eu mais vejo acontecer, a gente poderia falar de vários erros aqui, tá, gente? Mas o ponto principal, né? Quando eu vejo o segundo erro é aceitar tudo que te pedem. E esse, então, nossa Senhora, esse daí acontece demais. Eu vejo o que mais eu recebo aqui são pessoas que estão cansadas, se sentindo sobrecarregadas de trabalho, falando para mim, Lilian, cara, assim, eu tô muito cansada. É o que eu mais escuto. Nossa, estou muito cansada aqui, eu estou trabalhando muito, eu estou fazendo várias coisas, tudo que meu chefe me pede, eu assumo de responsabilidade. E apesar de fazer tudo isso, eu não consigo chegar num resultado. E existe um erro central, eu nem coloquei aqui uma consequência desse erro, mas que é importante eu falar para vocês. No momento que você começa a aceitar tudo que vão te pedindo, uma coisa acontece como consequência. Vir para cá, por exemplo, para assistir ao treinamento, pode ter sido um processo assim, vou, não vou, vou, não vou. Ah, meu Deus do céu, será que vale a pena eu ir para lá? Será que vale a pena eu entrar? Estou cansado, fiquei em reunião o dia inteiro, eu quero assistir Netflix, eu quero, sei lá, comer, brincar, ouvir música, quero ficar com os meus filhos, quero qualquer coisa, menos falar de carreira depois de um dia de sobrecarga de trabalho. E aí, mais uma vez, você está caindo numa armadilha que o mundo corporativo quer que você caia. Porque se você cai lá no primeiro erro, que é deixar, não ter um plano, não ter um objetivo e deixar que a responsabilidade se torne no outro, ou seja, você já virou refém. E no segundo, se você sai fazendo tudo o que te pedem e você, quando acaba, está tão esgotado que você simplesmente não quer pensar em trabalho, tá lindo. É isso que a empresa quer.
porque você não se torna atraente, não aparece para ninguém, não se desenvolve, não se torna um profissional estratégico para outros lugares, mas é um profissional útil dentro da sua empresa. E na hora que você é um profissional útil para dentro da empresa, mas não é atraente o suficiente para fora, seja para você abrir um seu negócio, ou para você mudar, ou para você crescer, a empresa não precisa fazer nada por você. Ela não precisa te promover, ela não precisa te dar aumento, ela não precisa te dar desafio, porque ela sabe que você está ali como numa condição de refém. E o ponto principal, quando você começa a aceitar tudo, muita gente escuta isso como uma grande premissa que, sei lá, quem inventou que isso era verdade, isso nunca foi uma verdade. Que é, não, quanto mais trabalho você te pedirem, mais chance você tem de crescer. Então, se estão te colocando em novos projetos, é porque você é uma pessoa relevante. E não é que você não seja uma pessoa útil, você está entendendo? Você é uma pessoa útil. Tanto é útil que a empresa está te colocando cada vez com mais coisa. Mas não significa que quanto mais ela te pede, mais você vai ter oportunidade de crescer. E aí, você pode estar pensando assim, tá, mas além disso aí que você já me falou, né? Qual é o grande problema de aceitar várias demandas, tá? E é importante vocês entenderem o seguinte, o mundo dos negócios, o mundo corporativo, e aqui o mundo dos negócios é para quem está empreendendo, para quem quer empreender ou para quem quer crescer dentro de uma CLT. O mundo dos negócios é um jogo corporativo. E você precisa entender quem é você nessa peça de tabuleiro. Ele é um jogo. E a gente está jogando ele o tempo inteiro. Cada dia que você entra numa reunião, cada dia que você faz login, você abre o seu notebook, se você está trabalhando no home office, ou você chega no seu trabalho, põe login sem, desbloqueia o seu computador. Nesse momento, você entrou no jogo corporativo. A grande questão é você começar a entender quem é você, qual é a peça que você está executando ali. Porque se você estiver executando o papel do peão, provavelmente vão te entregar muita coisa mesmo, porque você vai ser essa pessoa que consegue pegar tudo, entregar tudo, é aquele profissional ultra operacional, útil e necessário para a empresa, mas que está tão sobrecarregado, tem tanta coisa para fazer, que não está pensando na carreira, e se não está pensando na carreira, por que a empresa tem que se preocupar com você? Por que a empresa tem que efetivamente fazer alguma coisa por você? Ela não tem medo de deixar você exatamente do jeito que você está, porque ela não vai ter, ela não corre risco nenhum de perder você para ninguém. Em qualquer empresa, assim, nossa, Lília, mas coisa terrível, você está falando isso, minha empresa é tão legal, tem um clima tão bacana, e eu sei, gente, porque as empresas que eu trabalhei também tinham climas ótimos de trabalho. Só que essa é a realidade, ainda que você trabalhe numa empresa que você adora trabalhar, ainda que você trabalhe numa empresa com um clima super agradável, você tem diversas pessoas ali, e essas pessoas estão jogando um jogo. Existe o jogo do seu chefe, existe o jogo dos seus pares, existe o jogo das pessoas que estão abaixo de você, seja porque elas estão numa posição que elas respondem para você, ou porque simplesmente na hierarquia elas estão abaixo. Existe um jogo. E está todo mundo, de alguma maneira, querendo jogar a seu favor. Mas cada vez que você se permite ficar refém, se permite viver algumas situações que a gente já falou, você está jogando da forma errada. E existe aqui um problema muito comum quando a gente fala sobre isso, é que nesse jogo, de alguma maneira, as pessoas entenderam que a pecinha funciona da seguinte forma: ganhar bem é sinônimo de trabalhar muito, quando na verdade ganhar bem é totalmente diferente de trabalhar muito. Você não precisa trabalhar muito, você não precisa trabalhar 15 horas por dia para ganhar um bom salário, para ganhar uma boa remuneração, seja ela qualquer que seja, dentro de uma empresa ou trabalhando de forma autônoma. Trabalhar muito não significa que você vai ganhar bem. Você vai ganhar bem se você tiver as peças certas dentro do jogo, se você for a peça certa dentro desse jogo. Então, um ponto é, será que hoje você está se sobrecarregando, aceitando muito mais trabalho, fazendo muito mais coisa e não chegando em resultado? Porque foi isso que eu vi, era isso que eu vi acontecendo comigo, foi isso que eu vi acontecendo
com todos os meus alunos, inclusive alguns deles citaram isso lá no vídeo para vocês, tá? E aí, uma reflexão para vocês pensarem é o seguinte: o quão alinhado as suas tarefas, o seu trabalho, o que você está fazendo hoje, está com a carreira que você quer. E aí a gente volta lá para o erro 1. Porque quando a gente não tem um objetivo de longo prazo, quando a gente não tem a clareza, e na quarta-feira a gente vai falar mais sobre como que a gente chega nessa situação, o que acaba acontecendo é que esse desalinhamento entre o meu objetivo e as coisas que estão me dando de trabalho faz com que eu comece a patinar ou a correr atrás do meu próprio rabo. Então a gente começa a achar que vou pegar um monte de trabalho. Aí fica ultra sobrecarregado, super estressado, querendo matar um quando passa na frente, mas você não está fazendo nada que efetivamente dá ali aquele passinho estratégico que aproxima você do que você quer. Aí você pode estar pensando, tá bom, Lilian, mas eu nem tenho um objetivo de longo prazo. Então, hoje, talvez eu esteja pegando um monte de coisa e eu nem sei se o que eu estou pegando valeria a pena eu aceitar ou não. E é sobre isso que a gente vai falar, especialmente na quarta-feira e na sexta. Aqui tem um caso muito interessante, né? A gente tem uma aluna nossa, talvez ela venha aqui ao vivo, mas eu não sei se ela vai conseguir. A Renata, mas vai ter um pedacinho, um trechinho de vídeo dela, certamente. E a Renata, quando entrou na mentoria, uma das coisas que ela mais falava era isso. Estou me sentindo muito sobrecarregada, estou fazendo muitas coisas e realmente o volume era muito grande. Ela tinha um sonho em mente, mas esse sonho ela tinha apagado. De alguma maneira ela tinha colocado na cabeça que ela não seria capaz de conseguir atingir aquele sonho. Em algum momento ela aceitou um feedback de uma chefe dela, que chamou ela numa sala de reunião e falou para ela que ela não era capaz de conseguir o que ela de fato queria, que era chegar numa posição alta, né, numa empresa, enfim, nem é esse o objetivo dela real, mas esse foi um feedback da chefe dela. Não, você não tem você não tem as questões técnicas e emocionais para conseguir chegar num cargo de diretoria em algum momento. E ela era uma pessoa que pegava um monte de coisa da diretora, vivia apagando os incêndios e ainda estava recebendo esse feedback. E aí o que aconteceu foi que ao longo desse processo, ela aprendeu o que de fato era alinhado com o que ela queria para a vida dela, para a carreira dela, e o que ela estava fazendo que era mero entregar o que a empresa queria que ela entregasse. E foi daí que as coisas começaram a mudar. A Renata, ela conseguiu 25% de aumento em pouquíssimo tempo. Primeiro ela conseguiu um aumento, depois ela foi promovida, isso com um espaço de 1 mês de diferença. Ela estava 3 anos sem conseguir nenhum tipo de aumento e agora está num projeto de empreender. Então, só para vocês entenderem o quanto é relevante quando a gente começa a fazer esses alinhamentos entre o que a gente quer e o que a empresa precisa e como que a gente alinha esses dois. E por último, nosso terceiro erro é dedicar muito tempo ao copy cola. E aí você deve estar olhando esse copy cola e falando, ih, que coisa esquisita, Linha, como assim copy cola? Não copia trabalho de ninguém, não. E a questão aqui é a seguinte, muitas pessoas, incontáveis pessoas, eu recebo isso no meu direct, eu recebo isso de todos os meus alunos mentorados, eu recebo de todo mundo durante todo esse processo, quando eu trabalho dentro das empresas, enfim, isso é o que eu mais escuto, algumas das frases que eu mais escuto. O pessoal vem falar comigo assim, não, Lília, eu não consegui crescer ainda porque eu não tenho MBA. E por eu não ter um MBA, eu não consigo alçar uma nova posição. Eu também, Lília, não tenho inglês fluente, trabalho numa multinacional. Como que eu vou ser promovido dentro de uma empresa que é uma multinacional se eu não tenho inglês fluente? Então, sem o inglês fluente, esquece. Não vou conseguir nada, nunca. E eu também não vou conseguir, imagina, como é que eu vou empreender, né? E eu tenho muitos alunos hoje em dia fazendo essa transição para empreendedorismo, assim como foi a minha trajetória, e muitos falando assim, não, Lília, vamos pedir minhas qualificações. E aí, como é que vão contratar um consultor que não tem MBA, que não tem o inglês fluente? E aí, eu acho que eu vou fazer uma nova graduação. Essa daí é que eu mais escuto. A nova graduação e a nova pós é assim, é a campeã de audiência aqui nos nossos alunos. Não, acho que eu vou fazer um novo MBA. Não, acho que eu vou começar uma nova graduação, porque já que eu quero trabalhar com determinada coisa,
Acho que essa nova graduação vai me abrir as portas para o mercado. Aí a pessoa vai lá, investe num MBA, numa pós, num curso de inglês, num professor particular, começa uma nova graduação e nada acontece. Por que que nada acontece? Se falaram para você que esses eram os requisitos para você conseguir ter uma carreira de sucesso, seja você sendo um grande empreendedor, ou seja você crescendo, chegando a uma posição de diretoria, o que que acontece aí no meio do caminho? O que que é aqui? E aí a gente fala muito desse copia e cola porque ele é o seguinte: muitas pessoas acreditam que o mercado, de uma maneira geral, sempre vai valorizar quem tem muitos títulos e se especializa de forma consistente como as outras pessoas da área. E é aí que entra o copia e cola. Então, incontáveis vezes eu vejo alunos chegando aqui para a gente falando o seguinte: não, mas eu fiz as pós, eu tenho os MBAs que as pessoas falaram que eu tinha que fazer, eu fiz lá o curso que eu tinha que fazer, falaram que talvez se eu não com essa graduação eu ia conseguir mais oportunidade que na outra, então eu fui lá e fiz e continuo parada no mesmo lugar. E aí começa a carreira copia e cola. Alguém fez isso em algum momento? Todo mundo vai fazendo igual, e aí quando eu começo a fazer igual a todo mundo, eu começo a achar que isso vai me trazer uma segurança, uma estabilidade de carreira. Porque eu penso assim, se o fulaninho, que está numa posição gerencial, fez esses cursos, então é só eu fazer a mesma coisa. Se o diretor, que teve uma história incrível de sucesso, fez essa rota, então é só eu fazer essa rota também. E quando a gente começa a acreditar que copiar essas rotas vai me levar ao resultado final, o que acaba acontecendo, na verdade, é eu ser exatamente o que todo mundo é do mercado. E como eu sou exatamente como todo mundo é, eu estou concorrendo de igual para igual com todo mundo. E a gente precisa entender que, como eu falei com vocês, o mundo corporativo, o mundo dos negócios, sim, ele é um jogo. E eu preciso entender em que peça que eu tô. Agora, se esse é um jogo que eu tô jogando, quer você queira, quer não, você pode nem estar jogando, você pode simplesmente estar vendo o jogo acontecendo na sua frente, o que é pior ainda. Mas existe o jogo e o jogo está acontecendo nesse momento com você. Se esse jogo que está sendo jogado, ele está sendo jogado igual para todo mundo, vamos pensar no futebol, né? Que é uma coisa mais universal aí, fica mais fácil no campo de todo mundo. Se a gente só tiver o mesmo tipo de jogador ali no campo, não vai dar certo, porque você precisa ter talentos diferentes. E aí, quem se destaca é aquela pessoa que chegou na cereja do bolo, que normalmente não fez a mesma coisa que todo mundo fez, que foi por um caminho diferente do que estava todo mundo fazendo. Então, acho que o ponto para vocês refletirem aqui, é que o mundo pessoal, profissional, qualquer que seja, ele te compara o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente está sendo comparado, porque se você vai para um processo seletivo, vão te comparar com a outra pessoa. Se você está você está num processo seletivo, vão te comparar dentro de um processo seletivo. Se você quer empreender, vão comparar você o tempo inteiro. Eu estou sendo comparada nesse momento, como todo mundo está sendo comparado. E até quando você vai aceitar ser igual a todo mundo? Até quando vai ficar ok, aceitável para você não se diferenciar? Então, quando a gente olha para esses 3 erros, são os erros que mais impedem a gente a chegar no resultado. Você não tem um direcionamento claro de um objetivo de longo prazo, que faz com que simplesmente você fique ali navegando uma onda que a empresa te colocou, você está num barco que a empresa é que define para onde que ele quer que vá, o que que você vai fazer, ele não se preocupa efetivamente com você. No momento que você não tem um objetivo, como consequência disso, você começa a aceitar um monte de trabalho na esperança de que aceitar vai fazer você ser reconhecido, porque em algum momento te contaram que era assim que você crescia no mundo corporativo, e aí você sobrecarrega, não está aqui pensando na sua carreira,
fica cansado de olhar para coisas que efetivamente importam, quer descansar depois do horário, e é exatamente esse o jogo que a empresa quer que você jogue, porque você se torna cada vez mais desinteressante para o mercado, e quanto mais desinteressante você for, menos ela precisa se preocupar se ela vai te promover, se ela vai te dar um aumento, se você vai empreender, porque você está ali parado, está ali ok, e às vezes você está num ok de eu estou feliz, e tá ok, vou ficar aqui no Zeca Pagodinho, ou eu estou infeliz, mas me contaram que a vida era essa, que não dá para ser feliz na carreira, não dá para eu querer tudo, eu vou ter que ser feliz nos finais de semana, eu tenho que ser feliz no momento de férias, eu tenho que ser feliz depois na minha aposentadoria. E como você acaba entrando nessa bolha, como consequência dela é começar a achar, acreditar que muitos títulos e fazer exatamente as trajetórias que as pessoas fizeram vai fazer você crescer. Quando, na verdade, isso só faz você entrar numa concorrência, lutar de igual para igual com todo mundo e, se dependendo da situação, na hora que você tiver cara a cara com quem vai te dar uma oportunidade, ou vai te dar algum aumento, ou vai te dar alguma promoção, naquele dia você não estiver bem, estiver indisposto, ou tiver qualquer coisa, isso, consequentemente, vai impactar. Sabe por quê? Porque você está igual a todo mundo. Então, para essas pessoas, tanto faz. Então, o mundo corporativo, o mundo pessoal, o mundo profissional sempre vão estar comparando você com outras pessoas. Até quando você vai querer ser igual a todo mundo? E esses 3 erros é que levam a gente para a nossa aula 2. E eu vou parar aqui para a gente abrir para perguntas e respostas, para ter um bate-papo no final, mas o ponto aqui é, se esses são os 3 erros que talvez vocês estejam cometendo, a gente na quarta-feira vai falar sobre, então, como que a gente faz isso, como é que a gente sai dessa situação e como que a gente começa a construir um caminho aonde, de fato, você começa a se diferenciar. E a gente vai falar na quarta-feira, na aula 2, sobre os princípios de uma carreira destravada. O que é essa carreira? Quais são os princípios que você tem que começar a incorporar no seu dia a dia para ter uma carreira destravada em qualquer situação? Porque aqui a gente não vai falar só sobre aonde você está, é sobre a sua trajetória profissional, de agora em diante. E aí, gente, só para deixar aqui o convite para vocês, eu não sei se todos vocês já estão lá no grupo de WhatsApp, mas de hoje até quarta-feira, a gente vai enviar para vocês um exercício que vai ser feito aqui. Então, hoje foi um alinhamento para vocês entenderem, começarem a se ambientar sobre o conteúdo. E na quarta-feira a gente vai fazer aqui uma atividade juntos. E essa atividade vai ser enviada previamente para o grupo de WhatsApp para vocês poderem imprimir ou salvar no computador de vocês e a gente poder fazer à medida que eu vou comentando, explicando para vocês que atividade é essa, que é uma atividade muito importante para vocês começarem a destravar a carreira. Então, quem ainda não está no grupo, pega agora esse QR Code, entra lá no grupo de WhatsApp para você poder receber. Senão você vai acabar não recebendo aqui no dia, vai chegar na quarta-feira e vai ter que sair anotando à medida que a gente vai falando. Então, se você ainda está no grupo, entra lá no grupo agora. Eu vou parar a gravação, como eu comentei com vocês lá no início, e vou abrir aqui para questões. Quem quiser abrir o áudio é só levantar a mãozinha, ou se quiser escreve no chat e eu vou responder as questões, tá bom? Então, deixa eu encerrar aqui a gravação. Nos vemos, então, só para fechar para quem vai assistir gravado, nos vemos na aula 2. Entra lá no grupo de WhatsApp para você entender quais são os princípios, então, de uma carreira destravada.